Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para a equipe gestora, equipe de professores, aos meus alunos e para você, aluno também que está acompanhando essa aula remotamente aqui através da televisão na casa de vocês. Pessoal, nas aulas anteriores a gente viu ali triângulos retângulos, semelhança de triângulos retângulos, vimos também as relações métricas e o teorema de Pitágoras. Então hoje nós vamos enfatizar aqui em responder questões sobre o teorema de Pitágoras. Nós vamos aplicar questões apenas usando o teorema de Pitágoras. Então vamos iniciar a nossa aula. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós faremos alguns exercícios sobre o teorema de Pitágoras, né? Mas aí, você lembra o que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, que a medida do quadrado da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Aí você deve lembrar, no triângulo retângulo, quem é a hipotenusa, quem são os catetos, certo? No caso, pessoal, a hipotenusa em um triângulo retângulo sempre vai ser o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus. Observe aqui o ângulo de 90 graus aqui, ó, esse quadradozinho aqui no canto. Quem é o lado que está oposto, ou seja, do outro lado desse ângulo, ó, oposto a ele, ó, no caso aqui, é o A, certo? Então, os outros dois lados do triângulo, que no caso aqui é B e C, né, ó, B e C, são os catetos, beleza? Logo, o que diz o teorema? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou melhor dizendo, A ao quadrado vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo bem? Então, vai ser essa formulazinha aqui que nós vamos aplicar nas questões que nós vamos fazer hoje, tá certo? Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício. Observe, pessoal, que esse exercício aí, ele pede você calcular x, y e z, né? Nessa figura aí, é uma figura onde você encontra aí três triângulos retângulos, então você pode aí aplicar o teorema de Pitágoras aí 3 vezes para achar os valores, ó. Observe que eu vou marcar aqui no triângulo aqui, ó, esse aqui é o triângulo que eu vou chamar de 1, esse aqui é o triângulo que eu vou chamar de 2 e aqui é o triângulo que eu vou chamar de triângulo 3, certo? O triângulo 1, vou fazer bem aqui embaixo, ó. O triângulo 1, quem é a hipotenusa dele? É 16, vai ficar 16 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado, ou seja, 16 ao quadrado é 256, 8 ao quadrado é 64 e o x é o que eu quero calcular, né? Ó. Beleza. Então, observe aqui que 256, o 64 tá somando, vai para o outro lado, vai subtraindo. Então, a gente tem aqui que x ao quadrado vai ser igual a 192. Vamos subir agora aqui, ó. O meu x, ele vai ser igual a raiz quadrada de 192. Se você fatorar esse número 192, você vai achar o seguinte, que o x, ele vai ser igual a 8 raiz de 3, certo? O 192, ele é 64 vezes 3. Logo, passando a raiz, fica 8 raiz de 3. Então, o primeiro valor já está ok, ó. O primeiro valor, que é o x, está ok. Então, vamos agora para o triângulo 2. No triângulo 2, tem assim, ó. Quem é a hipotenusa do triângulo 2? É o y. Então, vai ficar y ao quadrado igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado, pessoal, tá bem aqui, ó, embaixo, ó, é 192. Então aqui, ó, y ao quadrado vai ser igual a 192 mais 12 ao quadrado é 144. Ou seja, o y ao quadrado vai ser igual a 336, né? Se você calcular direitinho aí, ó, 4 mais 2 dá 6, ó, 9 mais 4 dá 13, vai 1, 1 mais 1 mais 1, 3, certinho. Dá 336. Então, meu y aqui, ó, ele vai ser igual a raiz quadrada de 336. Logo, a gente tem aqui que esse nosso y aqui,
ele vai ser igual a 16 vezes 21, a raiz quadrada de 16 vezes 21, a raiz de 16 é 4 e a raiz de 21 fica dentro ali do radical. Então, o y é 4 raiz de 21, certinho? E no triângulo 3, quem é no triângulo 3 a hipotenusa? É o y. Então, y ao quadrado é 4 ao quadrado mais z ao quadrado. O y ao quadrado eu tenho aqui, ó, 336. 4 ao quadrado é 16 e o z é o que eu quero calcular. Então, vai ficar z ao quadrado igual a 336 menos 16, né? O 16 está somando, vai para o outro lado, subtraindo. Ou seja, z ao quadrado vai ser igual a 320. Logo, z é igual a raiz quadrada de 320. Então, se você observar e calcular, o 320, ele é 64 vezes 5. Se ele é 64 vezes 5, quando você passa a raiz quadrada de 64, dá 8, e a raiz quadrada de 5 fica mesmo raiz de 5. Logo, o z é igual a 8 raiz de 5. Então, ele pede para a gente calcular x, y e z, e aí está calculado. O x ele é 8 raiz de 3, o y é 4 raiz de 21 e o z é 8 raiz de 5. Tá aí o resultado do nosso primeiro exercício, tá certo? Vamos aqui agora para o segundo. O segundo exercício ele fala o seguinte: qual é a razão entre a medida da hipotenusa e de um cateto de um triângulo retângulo isósceles? Pessoal, nesse exercício aqui, vou deixar para vocês aí 1 minuto para vocês responderem e eu volto com a solução dele para vocês, tá bom? Bom, pessoal, já passou aí o minutinho que eu dei para vocês, então vamos aqui para a solução desse exercício, né? Observe que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Como ele fala que o triângulo retângulo isósceles, o que significa isso, pessoal? Significa que esse triângulo tem que ter dois lados com a mesma medida, certo? Então, os catetos eles vão possuir a mesma medida, tá? Se você observar, aqui eu vou chamar de x e aqui também eu vou chamar de x, tá certo? A hipotenusa, eu vou chamar ela de y, tá certo? Eu vou chamar de y. Então, eu tenho os dois catetos com a mesma medida. É um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus, e é isósceles porque tem dois lados, ou seja, os catetos possuem o mesmo tamanho. Ele quer que a gente calcule, pessoal, a questão, ele pergunta qual é a razão. Razão, pessoal, a mesma coisa nesse caso aí de divisão. Entre a medida da hipotenusa e de um cateto. Como catetos são iguais, eu posso escolher qualquer um dos dois. Então, ele quer que você calcule a razão da hipotenusa sobre um dos catetos. Observe aí, ó, ele quer que você calcule y sobre x. Beleza? Tranquilo. Então, como o assunto que nós estamos trabalhando aqui é Teorema de Pitágoras, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo para a gente ver o que pode acontecer aí, isso vai nos favorecer, tá bom? Observe aqui, ó, y ao quadrado da hipotenusa, vai ser x ao quadrado mais x ao quadrado.
Só que x ao quadrado mais x ao quadrado é 2 vezes x ao quadrado. Observe então que y ao quadrado então vai ser igual a 2 vezes x ao quadrado. Como esse x ao quadrado aqui ele está multiplicando, eu vou trazer ele para o outro lado aqui, ele vai vir dividindo. Então eu vou ter aqui que meu y ao quadrado sobre x ao quadrado é igual a 2. Só que tem uma propriedadezinha na potenciação que diz o seguinte, que se eu tenho uma razão aqui, eu tenho uma razão elevado, o numerador e o denominador ao mesmo expoente, vou chamar aqui de k elevado a 2, dividido por p elevado a 2, eu posso simplesmente agrupar a fração k sobre p e colocar isso tudo agrupado elevado a 2, tá certo? Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui, ó. Vai ficar igual a y sobre x, tudo isso aqui elevado a 2. Para eu eliminar essa potência aqui, basta eu passar a raiz quadrada, ou seja, y sobre x é igual a raiz quadrada de 2. E por incrível que pareça, pessoal, y sobre x é exatamente o que a questão está me pedindo. A razão entre a hipotenusa por um dos catetos. Então, observe aí que o y é a hipotenusa e x é um dos catetos. Então, essa razão y para x é igual a raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2 é a resposta desse nosso segundo exercício. Tá certo? Então, vamos agora aqui para o exercício de número 3. O exercício de número 3 diz o seguinte, ó. A diagonal de um retângulo mede 10 centímetros e um de seus lados mede 8 centímetros. Qual o perímetro desse retângulo? Então, observe que tem um retângulo aqui, um dos lados aqui mede 8, ele está dando aqui, a diagonal dele mede 10 e ele quer o perímetro. Se ele quer o perímetro, pessoal, se eu chamar aqui de x, esse outro lado bem aqui também será x, certo? E se aqui embaixo é 8, aqui em cima também é 8. Ou seja, o meu perímetro vai ser 8 mais x mais x. Só que eu não sei quem é esse x. Mas se você observar, como aqui é um retângulo, esse ângulo bem aqui ele é 90 graus, ó. Certo? Ele é 90 graus. E aqui, ó, que eu vou pintar aqui, ó, um pouquinho só, é um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é 10, um cateto é x e outro cateto é 8. Então ficou fácil, né? Ó. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 100 vai ser igual a x ao quadrado mais 64. Ou seja, x ao quadrado vai ser 100 menos 64, x ao quadrado vai ser igual a 36, o x vai ser igual a raiz quadrada de 36, que no caso vai ser 6, certo? Então, calculei o valor de x, mas ele está me pedindo o perímetro do retângulo. Então, o perímetro aí nesse caso aí, vou chamar de P, tá bom? O perímetro vai ser igual a 8 mais 8 mais 6 mais 6. 8 mais 8 é 16, 6 mais 6 é 12, ou seja, eu tenho aqui que esse perímetro vai ser igual a quanto? 16 mais 12, 28, no caso aqui, centímetros. Certinho? Então, eu tenho aí o perímetro do meu retângulo, 28 centímetros. Tá certo? E o quarto exercício diz assim, determine a medida de um cateto que faz parte de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 20 centímetros e o outro cateto é 16. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o desenho para vocês. Bem simples mesmo o desenho, tá? Então, eu tenho aqui um triângulo, aqui é 90 graus. Ele me fala que a hipotenusa é 20, um dos catetos é 16
e pede o outro cateto. Então, pessoal, está aqui a configuração para você resolver esse quarto exercício, aplicando apenas o Teorema de Pitágoras. Vou deixar um minutinho para vocês responderem aí, já fiz até o desenho para vocês para facilitar, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta com a resolução desse exercício para vocês aí. Então, pessoal, vamos aqui retornar para a gente resolver esse exercício de número 4. Então, a configuração, eu já deixei para vocês aqui, né? A hipotenusa é 20, um cateto é 16 e o outro é x. Então, é só aplicar o Teorema de Pitágoras, ó. 20 ao quadrado é x ao quadrado mais 16 ao quadrado. 20 elevado a 2, pessoal, dá 400. X ao quadrado mais 16 elevado a 2 dá 256, ou seja, meu x ao quadrado ele vai ser igual a 400 menos 256. X ao quadrado vai ser igual aqui, no caso, a 144. Então, meu x vai ser igual a raiz quadrada de 144. E se você lembrar, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Então, tá aí o meu resultado de x, tá bom? Vamos fazer agora, pessoal, o quinto exercício. É um exercício bem teórico, tá bom? Você tem que lembrar um pouquinho da teoria. Nós vamos fazer nenhum cálculo nesse exercício aqui, não. Então, o exercício diz o seguinte, ó. Milor Fernandes, em uma bela homenagem à matemática, escreveu um poema do qual extraímos o fragmento abaixo. Às folhas tantas de um livro de matemática, um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base, uma figura ímpar. Olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez da sua uma vida paralela dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Então tá aí esse poema. O exercício fala o seguinte: a incógnita se enganou ao dizer quem era. Para atender ao Teorema de Pitágoras, deveria dar a seguinte resposta. Pessoal, vamos voltar aqui no poema e ver apenas o finalzinho dele. Ele fala o seguinte, ó: sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Então, pessoal, você vê aí que o que ele quer dizer é o seguinte, ó. Sou a soma dos quadrados dos catetos. Se os catetos é B e C, pode me chamar de hipotenusa. Então, ele quis dizer o seguinte, que A é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas você sabe que não é bem assim. O Teorema de Pitágoras fala que a soma dos quadrados dos catetos é igual a quem? Ao quadrado da hipotenusa, ou seja, é A ao quadrado, certo? Então, no finalzinho ele cometeu um erro, cometeu um gafe. Então, ele fala na questão, para atender ao Teorema de Pitágoras, deveria dar a seguinte resposta. Letra A, sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Letra B, sou a soma
dos quadrados, soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Então, pessoal, ó, na letra A, ele fala que é o quadrado da soma dos catetos. Se é o quadrado da soma, seria isso aqui, ó. A soma ao quadrado, ó. E é isso aí que a gente viu? Não, então a letra A já está de fora. Beleza? A letra B, só a soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa também. A letra B também está de fora. A letra C, sou o quadrado da soma dos catetos. Até aí, beleza. Mas pode me chamar de hipotenusa. Foi exatamente isso que ele falou que cometeu o erro. Então a letra C também está de fora. Então a resposta só pode ser a letra D de dado, que diz o seguinte: sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Então tá aí o resultado, né, a alternativa correta desse quinto exercício. Vamos agora aqui para o sexto exercício, né? O sexto exercício diz assim, ó: um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada e em relação ao solo percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. Pessoal, nesse exercício aqui, eu vou deixar para vocês aí um minutinho para vocês responderem e daqui a pouco eu volto com a solução dele para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então vamos retornar aqui para a resolução desse sexto exercício, né? Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada em relação ao solo percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. Vamos fazer o seguinte para facilitar o cálculo para a gente. A gente sabe, pessoal, que 1 quilômetro ele é igual a 1.000 metros, certo? Então aqui, de A até B tem 5.000 metros, ou seja, aqui vai ser 5 quilômetros. E aqui tem 3.000 metros, vai ser então 3 quilômetros. Então aqui nós vamos calcular essa altura do avião em quilômetros, depois a gente transforma para metro. Então a gente vai ter o seguinte, ó, que como aqui é a altura, esse ângulo aqui é de 90 graus, logo o 5 lá é hipotenusa, ó. Então vai ficar 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais h ao quadrado. 5 ao quadrado a gente sabe que é 25. 3 ao quadrado é 9 e h é o que eu quero calcular, no caso h ao quadrado. H ao quadrado aqui vai ser quem? 25 menos 9. Se você calcular 25 menos 9 dá 16. Então meu h vai ser igual a raiz quadrada de 16. Logo meu h vai ser igual a 4. Mas lembre que aqui é 4 quilômetros, certo? Professor, isso aqui já é resposta? É, pessoal, 4 quilômetros. A distância da altura do avião é 4 quilômetros. Mas, como ele já tinha dado tudo em metros, a gente sabe, então, no caso aqui, que o H, no caso aí, ó, ele vai ser 4.000 metros. Tá aí a nossa solução desse sexto exercício. O sétimo exercício, ele fala assim, ó: a hipotenusa de um triângulo
mede 40 centímetros e a razão entre os catetos é 3/4. Calcule as medidas dos catetos. Beleza. Então, ó, ele diz aqui para mim o seguinte, que a hipotenusa aqui, ó, é 40 e que a razão entre os catetos é 3/4. Desse A igual a 40, se eu elevar ao quadrado ambos os lados, eu vou ter que A ao quadrado vai ser 1.600, porque 40 ao quadrado é 1.600, certo? B sobre C, no caso aí vai ser 3/4. Se também eu elevar ambos os lados aqui ao quadrado, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar B ao quadrado sobre C ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, 4 ao quadrado, que é 16. Logo, eu tenho aqui o seguinte, que meu B ao quadrado, ele vai ser igual a 9 vezes, esse C ao quadrado que vem para cá, ó, C ao quadrado sobre 16. Então, eu tenho aqui essa relaçãozinha aqui entre B ao quadrado, certo? Agora, nós vamos, com essas informações, aplicar o teorema de Pitágoras, ó. A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado eu já sei que é 1.600. O B ao quadrado é 9C ao quadrado sobre 16. E o C ao quadrado, só repito. Aqui, pessoal, vai ficar 1.600 igual, aqui vai ficar 16. 16 dividido por 16 dá 1 vezes 9C ao quadrado, vai ficar 9C ao quadrado. Aqui é como se tivesse 1, ó, divide embaixo, ó, 16 dividido por 1 dá 16, o resultado multiplica em cima. Mais 16 vezes C ao quadrado, certo? Então, 9C ao quadrado mais 16C ao quadrado vai ficar 25C ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1.600 vezes 16. Vamos puxar lá para cima. Então, meu C ao quadrado, ele vai ser quem? Vai ser 1.600 vezes 16 dividido por 25. Por que eu não multipliquei ainda? Porque eu vou passar a raiz quadrada em tudo, ó. O meu C vai ser, ó, 1.600, a raiz quadrada dele dá 40, a raiz quadrada de 16 dá 4, desculpa, e a raiz quadrada de 25 dá 5. Então, o meu C, ó, 40 dividido por 5 dá 8, 8 vezes 4, 32. Então, o meu C, ele é 32. O C é um dos catetos. Então, agora, eu posso pegar a razão que ele deu pra gente, ó, B sobre C é igual a 3/4. Mas observe o seguinte, pessoal, quem é o C? Eu acabei de calcular, ó, é 32. Ou seja, o meu B, ele vai ser igual a 3 vezes o 32 dividido por 4. 32 dividido por 4 aqui vai dar 8. 3 vezes 8, logo o meu B é igual a 24. Então, tá aí os meus dois catetos. O C sendo 32 e o B 24. Tá aí a solução do exercício de número 7. E o exercício de número 8, ele diz o seguinte: determine o perímetro de um quadrado cuja diagonal mede 7 raiz de 2. Pessoal, se é um quadrado, você sabe que esse ângulo aqui é 90 graus e você sabe que aqui é x, aqui é x, ou seja, eles possuem o mesmo lado. E aqui a diagonal é 7 raiz de 2. Então, o perímetro do quadrado vai ser 4 vezes esse valor de x. Então, vamos calcular quem é esse valor de x aí, ó. Vai ficar 7 raiz de 2 ao quadrado igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, ou seja, 7 raiz de 2 ao quadrado vai ser igual a 2x ao quadrado. Se eu passar essa potência aqui, eu posso passar para o outro lado da forma de raiz, né? Vai ficar 7 raiz de 2 igual a raiz de 2 vezes raiz de x ao quadrado, que dá x, ó. Então, eu posso pegar esse raiz de 2 e simplificar com esse raiz de 2. Eu tenho aqui que meu x ele é igual a 7, certo?
Vou chamar perímetro aqui de letra P. Vai ser igual a 4 vezes x, ou seja, 4 vezes 7. Logo, esse perímetro aí vai ser igual a 28 centímetros, tá certo? Então, pessoal, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado pela atenção de todos, forte abraço e fiquem com Deus. Ei, aluno do 9º ano, como é que você tá? Sentado aí na tua poltrona, composto de pensador, de intelectual, de estudante profissional. É isso aí. É isso que a gente quer de todos vocês que estão aí nessa fase final do ensino médio. Pessoal, nós vamos hoje, nesses 30 minutos, trabalhar mais uma vez o gênero reportagem e, claro, apontando um foco da aula, um aspecto linguístico, que é você conseguir identificar, dentro desse gênero reportagem, as relações de causa e consequência. É um procedimento também muito importante na interpretação, na compreensão geral desse texto, esse gênero reportagem. Então, vamos deixar de conversa, vamos trabalhar. Você vai ficar sentadinho aí e eu vou ter que ir para a bancada, dar essa aula para você. Fique atento nessa e vamos, que a aula está super legal. Então, estamos aqui para, conforme combinado, estabelecer relação de causa e consequência entre as partes e elementos que compõem o texto. Não deixa de ser uma espécie de identificação de referenciação sequencial do processo argumentativo dentro dos textos. Então, se você consegue fazer e identificar essa relação de causa e consequência, você está, sim, atenado à leitura do texto. Como eu falei, é um texto jornalístico, do mundo jornalístico. Por isso eu trago essa cartela, mostrando aí, ó, as imagens, esse famosíssimo jornal de circulação nacional, Folha de São Paulo, não é? Tem essa revista Escola, nela você pode encontrar reportagens muito interessantes. Lembro quando eu li essa, não é? Vamos falar sobre ele, sobre ela, a questão aí de gênero, não é? Na fase infantil. Hoje nós também estamos falando muito sobre essa questão da linguagem. Já leram reportagem? Eu peço que vocês até pesquisem reportagens sobre esse assunto. A linguagem não binária, a linguagem neutra. É um tema que está muito em voga hoje, então procurem ler alguma reportagem sobre isso. Nós podemos encontrar reportagem em sites, blogs. Essa revista aqui, ó. Na aula passada eu pedi que, se tu for corajoso mesmo, tu chega com teu pai no teu aniversário e diz: pai, ó, eu vou fazer diferente, eu quero ser um leitor voraz. Me dê de presente a assinatura de uma revista. Aí tu pode escolher essa daqui, essa aqui é muito interessante. Você vai descobrir coisas formidáveis. Nela você encontra artigos de divulgação científica, encontra reportagem, curiosidade, ciência. Muito legal ela. Aqui é uma revista que também é uma reportagem, mas mais na coluna social. Esse povo que gosta mais de fofoca, de novela. Você pode estar encontrando aí nesse tipo de revista. Estado de Minas, também é um grande jornal lá do estado de Minas Gerais. E aqui nós temos uma reportagem de utilidade pública, não é? Número de crianças e adolescentes obesos aumenta 10 vezes em 40 anos. Na aula anterior, nós falamos da estrutura básica, das características. Nós falamos que faz parte da estrutura da reportagem a manchete, que é o título principal, é esse aqui, ó, em caixa alta, em negrito. Isso aqui
é a manchete, não é? Também as reportagens podem trazer subtítulos, título secundário. Relatório mostra o crescimento do problema desde a década de 1970. É sempre interessante que o diagramador coloque, para incentivar a leitura e ter maior explicação, uma imagem. E aí está a imagem aí desse adolescente acima do peso, com esse prato de frituras. Tá certo, pessoal? Aí é basicamente a estrutura dessa reportagem. Mas o que é que o professor Rufino quer focar nessa aula de hoje com vocês? Eu quero focar, embora a gente vá usar a reportagem como gênero, eu quero focar na questão lógico-discursiva de causa e consequência, encontrado dentro das reportagens. Claro, vou usar como suporte textual esse gênero, não é? Que a gente está estudando ele. Causa e consequência. São duas questões bem próximas e que andam muito juntas, né? A tudo que a gente faz na nossa vida, nós temos a célebre frase de que tudo na vida tem uma ação e reação, vindo lá oriundo da física, né? Das leis de Newton, né? Também para a vida social e para a vida do português, nós também temos essa relação de que tudo na vida tem uma causa que vai gerar uma consequência, né? E dentro do processo discursivo, de produção de discurso, não seria diferente. Você pode sequencialmente produzir um operador argumentativo, utilizar um operador argumentativo dentro do teu texto, dentro da tua fala, que vai gerar essa noção de causa e consequência. E aqui nossa atenção básica vai em cima desses operadores argumentativos, porque tua prova Teresina, tua prova Brasil, qualquer exame externo ou interno da rede, vai te perguntar o sentido que esses operadores argumentativos têm dentro do texto. E um deles é apontar a relação de causa e consequência. Eu trouxe algumas frases aleatórias, criadas por mim mesmo, não é? Que eu uso muito quando eu vou dar essa aula sobre essa questão aí da causa e consequência. Eu uso muito essa frase aqui, ela é célebre, ó, para apontar que há um operador argumentativo que vai estabelecer relação de causa e consequência. Quando eu digo assim para os meus alunos, olha, pessoal, a cidade foi alagada, olha aí, é um primeiro segmento, né? É um segmento aí consecutivo, é a consequência. Houve uma causa para que essa cidade fosse alagada. Aí, ó, é o segmento 2. O rio transbordou. Então, o transbordo do rio é um segmento. A cidade foi alagada, é outro segmento. Entre esse segmento 1 e esse segmento 2, existe um operador argumentativo, ó. O porquê junto sem acento. Então, ó, ele está estabelecendo aí, bem no centro desse período, uma relação de causa e consequência. É o sentido que ele estabeleceu aí. Vamos para o próximo exemplo. Esse aqui, ó. Muitos brasileiros, e aí eu corrijo, leia assim. Muitos brasileiros foram às ruas, né? Devido à falta de políticas públicas. Aí está subentendido que eles foram às ruas protestar, né? Reivindicar, né, não? Devido à falta de políticas públicas. Então aqui é o acontecimento, brasileiros indo às ruas, não é? Aqui é o acontecimento, a consequência, digamos. E aqui é a causa deles estarem nas ruas, né? Eles teriam muitas outras coisas mais interessantes para fazer do que ir às ruas. Então a causa é a falta de uma escola de qualidade, de um acesso a um cadeirante, não é? A falta de uma saúde de qualidade é a causa são as causas que fizeram eles irem às ruas protestar. Então, o operador argumentativo aqui, ó, devido a, estabelecendo relação de causa e consequência. Hoje somos obrigados a nos distanciar socialmente. Aqui é um segmento, eu que criei, né? Segmento 1.
Hoje somos obrigados a nos distanciar socialmente, ninguém pode dar mais abraço, aperto de mão, é cotovelada, né? Então, pelo fato de estarmos vivendo uma grande pandemia, beleza? Então, a gente pode relacionar esse segmento 2 a esse segmento 1, não é? Obrigados a nos distanciar socialmente, é a consequência. Estarmos vivendo uma grande pandemia é a causa disso aqui estar acontecendo. Então, o 2 reflete uma causa do 1. E isso aí é relacionado por esse operador, essa expressão pelo fato de. Então, você pode ver, pessoal, que não vai ser difícil a gente encontrar nos discursos das reportagens essas relações de causa e efeito. Olha aí, pode-se usar essa expressão no comando da questão, viu? Não vai esperar somente a expressão causa e consequência. Pode vir também a expressão causa e efeito. Faz lembrar a lei de Newton, ação e reação. A ação seria a causa e a reação seria o efeito, onde ele deu a teoria do movimento, da relatividade e muitas outras teorias. Em 40 anos, a obesidade em crianças e adolescentes aumentou 8 vezes, ainda referindo-se àquela reportagem lá do início da nossa aula. O Brasil está acima da média, com 9,4% das meninas e 12,7% dos meninos obesos. Quem assina essa reportagem? Na aula anterior nós falamos que a reportagem tem que ser assinada por um repórter, por uma repórter. Paloma Oliveto é a responsável por tudo que vai ser dito aí nessa reportagem. Postado aí há mais ou menos 3 anos, em outubro de 2017. Vamos ver, mas é um assunto de saúde pública, uma questão que merece atenção por parte dos pais, dos responsáveis, dos médicos, da medicina, enfim. A epidemia de obesidade que avança pelo mundo começa bem mais cedo do que o imaginado. No maior estudo epidemiológico sobre o tema, pesquisadores liderados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e pelo Imperial College de Londres, descobriram que o percentual de crianças e adolescentes obesos aumentou 8 vezes em 4 décadas. Ó, pessoal, para dar esse detalhe da informação, a Paloma Oliveto não tirou da cabeça dela não, viu? Por isso que a reportagem tem um caráter mais detalhado. Ela precisou pesquisar. A tendência só deve piorar. Ano a ano, meninas e meninos ficam mais gordos. Um padrão especialmente verdadeiro nos países em desenvolvimento. Fritura, meu amigo, capitalismo, a pressa em ingerir alimentos não saudáveis. No ritmo de hoje, as estatísticas apontam que em 2022, então não tão distante, haverá mais pessoas de 5 a 19 anos obesos que com peso abaixo do ideal. Ixi, meu amigo. Então, se tu achar que isso é coisa boa, porque antigamente era, né? Na Idade Média, antigamente, as pessoas mais rochuchudas eram tidas como soberanas, ricas, né? Da burguesia. Então, era sinônimo de coisa boa. Hoje, não. Você tem que equilibrar bem o peso. Não por questão meramente estética, viu, pessoal? Mas porque na maioria dos alimentos, ou na maneira como nos alimentamos, traz outros problemas de saúde muito mais perigosos, não é? Então não vá pensar que a obesidade está ligada simplesmente à questão estética. Lê do engano quem pensar assim. Mas sim, diabetes, colesterol alto, pressão alta. Ah, meu amigo, tanta coisa. Além dos dados de crianças e adolescentes, o estudo da OMS, publicado na revista The Lancet, incluiu estatísticas de 97,4 milhões de adultos. Na população acima dos 20 anos, o número de obesos saltou
de 100 milhões em 1975 para 69 milhões de mulheres e 31 milhões de homens. Então saltou, ó, para 671 milhões em 2016. 390 milhões de mulheres e 281 milhões de homens. Então foi um salto muito grande, cara. De 100 para 671. O recado, segundo Jamile Drago, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, parte da ciência, da medicina, que estuda o nosso metabolismo, não é? E metabologia, e médica da clínica Matasense, essa criança obesa vai virar um adulto obeso. Estou muito preocupado mesmo, viu? Porque realmente, lá em casa eu tenho um que, se não se ligar agora, pode ser que seja um adulto obeso. Porque é muito difícil perder peso. Ganhar é daqui para ali. Com todos os problemas de saúde associados, como doenças cardiovasculares, intolerância à glicose, colesterol alto e disfunção hepática. E que muitas vezes terá de recorrer ao extremo da cirurgia bariátrica. Ixi, professor, que é isso? Cirurgia bariátrica. É a famosa redução de estômago. O que é muito dramático, principalmente em pacientes jovens, diz. Então, a pessoa, pessoal, você tem que fazer uma redução de estômago. Então, a reportagem tirada aí do Correio Brasiliense, né? Cheio de pesquisa, cheio de informações. E aí nós vamos ao foco, no para treinar, não é? Vamos agora praticar. Vamos tentar observar as relações de causa e consequência. É tirada aí dessa reportagem. Segundo o texto, a principal ação dos pesquisadores para descobrir o aumento do percentual de crianças e adolescentes obesos foi... Então, esse comando de questão, ele está de forma indireta, veladamente, subjacente, perguntando a causa, não é? A ação dos pesquisadores que levou à consequência, que é o descobrimento do aumento do percentual de crianças e adolescentes obesos. Então, não vai esperar que esse tipo de habilidade, de competência, vai ser sempre ser dito no comando da questão de forma direta. Não, vai não. Então, nesse caso, indiretamente, eu estou procurando aquilo que fez com que os cientistas, os pesquisadores, descobrissem o aumento do percentual de crianças obesas. Então, aquilo que fez eles descobrirem o aumento do percentual de crianças obesas foi comparar o hábito das crianças de 10 anos atrás? Foi isso que foi a causa? Ou será que foi insistir em apenas catalogá-las e quantificá-las? Ó, muito cuidado com essas expressões apenas que existem nas alternativas, nunca, jamais. Geralmente alternativas como essa deixam a questão ali, deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Será que foi fazer um vasto estudo epidemiológico sobre o tema, né? Ó, lembra a palavra epidemia, né? Que engloba tudo, não é? Um estudo epidemiológico é um estudo mais detalhado e mais vasto ao mesmo tempo. Criticar os hábitos pouco saudáveis dos pais, nada a ver, né, pessoal? Então a letra D já está muito fácil de perceber que ela não é a causa de descobrimento do aumento do percentual, mas sim quando eu faço um estudo epidemiológico em todos os lugares e vejo que as coisas vão acontecendo, é comum aqui, é comum acolá, os mesmos hábitos alimentares, os mesmos problemas de saúde. Então, quando eu faço um apanhado de tudo isso, aí sim eu tenho como saber que o percentual de crianças obesas aumentou sim. Então o texto diz, a reportagem diz que essa é a causa principal dos pesquisadores descobrirem o aumento do percentual de crianças. Foi um estudo. E estudar realmente a causa que gera uma consequência, que é as nossas conclusões. Vamos a um trecho de reportagem um trecho mais curto, não é? Para a gente continuar no foco dessa questão de causa e consequência. Música calma, estimula a memória, alivia dores e ajuda no exercício físico. Ouvir música pode trazer muitos benefícios para a saúde, corpo e mente. Ela tem sido usada inclusive por médicos e terapeutas como tratamento. Pessoal, tu está observando uma coisa?
apressadamente, se tu perceber, essa reportagem pode parecer, não estou dizendo que é, pode parecer que outro gênero textual. Nós já estudamos ele em aulas anteriores. Pelo título, isso te remete logo a pensar o quê? Que é um artigo de divulgação científica, né? Mas não é. Tenha muito cuidado. Parece demais, né? Pelo título. Música acalma a alma, estimula a memória, alivia dores e ajuda no exercício físico. Parece que a pessoa vai apontar aí, utilizando-se recursos técnicos da linguagem científica, o motivo para isso. Mas não é, isso é uma reportagem mesmo. Porque aí o caráter opinativo, não é? Descritivo do repórter vai estar muito em destaque aí, ó. Ouvir música não é só um entretenimento em uma medida para acalmar e relaxar. Ela pode trazer diversos benefícios para a saúde, como um alívio de dores, melhora da memória e até mesmo um estímulo para a prática de atividade física. Além disso, funciona como um remédio para vários problemas. E aí a pessoa botou a aspa, ó, sinais de pontuação, tema das aulas anteriores. Por que ela chamou de remédio, né? Isso acontece porque a música ativa o centro de prazer do cérebro. Ela libera dopamina e causa uma sensação de bem-estar. E por isso tem sido usado por médicos, terapeutas e preparadores físicos como tratamento de diversos problemas. E tem trazido ótimos resultados. Então o repórter se valeu de um dado científico, não tem problema. É natural que as reportagens tragam algum detalhe científico, a depender do tema que ele está a escrever. Nesse caso aí é a questão da música, para relaxar e acalmar. Traz esse infográfico também dentro da reportagem, com uma forma mais detalhada, de dar maior credibilidade às informações que ele apresenta. Benefícios da música para a saúde. Pediatra Ana Escobar e musicoterapeuta Marli Chagas explicam a relação. Aí tem os infográficos dizendo por que acalma, por que ameniza a dor, cria vínculos, a música fortalece a memória. E aí a reportagem continua. Segundo o músico e empresário Alexandre Casanova, a música é um estímulo importante para quem se exercita, porque disfarça a sensação de fadiga, dor e cansaço, e no lugar traz um sentimento bom de alegria e motivação, deixando a pessoa mais confortável. Viu que o repórter vem sempre tentando nos convencer a mudar nossos comportamentos, a passar a usar música de qualidade. O mesmo acontece com a música para dormir ou acordar. Sons mais graves e lentos, por exemplo, ajudam a pessoa a se desligar das preocupações e comprovadamente facilitam o sono e combatem a insônia. Por outro lado, os sons animados, energéticos e acelerados são bons durante a manhã para despertar e ajudar a acordar. Então, é natural que... Por que se usa música nas academias, né? Para que tu ali na ativação ali, aquela tua maromba toda, tu fique bem ativo para levantar ferro, levantar peso. Então as músicas são bem agitadas nas academias. Diferentemente de quando tu vai relaxar, orar, refletir, tu coloca uma música mais calma. Natural, né? Essa reportagem foi tirada do G1, Globo.com. Bem-estar, dessa coluna Bem-estar. Vamos à questão concernente a esse trecho da reportagem. No texto, uma relação de causa e efeito pode ser encontrado onde? Vamos lá. Libera dopamina e causa uma sensação de bem-estar. Por isso, nesse sentido, tem sido usado por médicos. Olha aí, será que logo essa daí? Não é só um entretenimento e uma medida para acalmar e relaxar, trazer diversos benefícios. Não é claro uma relação de causa e consequência aí. O mesmo acontece com a música para dormir, por exemplo. Aí um exemplo, ajudam pessoas a se desligar das preocupações, facilitam o sono e combatem a insônia. Por outro lado, sons animados energéticos, não tem relação de causa e consequência tão direta como tem na letra A. Olha aí, libera dopamina e causa uma sensação de bem-estar, né? Isso é a causa. Por isso acontecer, tem como efeito ser usada por médicos, a música. Exatamente, pessoal. Relação de causa e consequência de forma mais direta e categórica. Segundo o texto, a música funciona como um remédio para vários problemas. Olha aí o porquê junto, sem acento,
geralmente utilizado como operador argumentativo de causa e consequência, como também pode ser usado em justificação, justificativa, explicação, né? Então vamos lá. A música funciona como um remédio para vários problemas, por quê? Qual é a causa dela funcionar como um remédio? Porque traz para a prática de atividade física, porque traz estímulos para a memória, porque ativa o centro de prazer do cérebro, ou porque propicia o entretenimento entre as pessoas. Então, qual é a causa mais direta da música funcionar como um remédio? Tempo. É isso aí. Acertou. Quem sugeriu ativa o centro de prazer do cérebro. Então, é a causa dela funcionar como remédio para vários problemas. Basta voltar ao texto e você encontra essa relação de forma mais direta. A exploração da madeira na Amazônia, só um fragmento, só um pedaço de reportagem. Nosso tempo está se esvaindo, não tem como ler reportagem inteira. Cerca de 60 mil pessoas vivem da madeira na região norte, destruindo anualmente milhares de quilômetros quadrados de florestas. Ao que se soma a destruição na região centro-oeste e o pouco que resta da Mata Atlântica. Em 1999, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, ocorreram entre julho e dezembro mais de 1.000 focos de incêndio por dia na Amazônia. 2/3 deles em Mato Grosso, no Pará e em Rondônia. A isto se soma o envenenamento dos rios provocado pelas descargas de mercúrio dos garimpos. Os números de destruição de nossas florestas têm crescido a cada ano e algumas áreas do país já sofreram o fenômeno da desertificação. Meses em que a gente fala muito desse tema na televisão, no meio jornalístico, não é? Questão dos incêndios no Pantanal Mato-Grossense, na Amazônia, enfim. Olha só, vamos à questão que vai tratar aí da relação consecutiva e causal dentro do texto. Sabemos que fatos como este continuam acontecendo e que cada vez mais nosso planeta está sendo ameaçado. A consequência que o fenômeno da desertificação, tornar um lugar deserto, acarretará às regiões futuras e ao nosso planeta é. Então, mais uma vez, uma questão que relaciona aí o processo consecutivo de causa e consequência de forma indireta. Na verdade, não é? Nós estamos procurando aí a consequência que a causa da desertificação acarreta. E aí, qual é? Tempo. Então a letra A propõe o aumento gradual de focos de incêndio por dia na Amazônia, não é? Isso aí, será que está mais para uma causa, né? A destruição anual de milhares de quilômetros quadrados de floresta. O aumento da produção de madeira na região norte do país, a destruição dos garimpos em Mato Grosso, Pará e em Rondônia. Essa letra D está mais fácil de ser eliminado. Então, a consequência que o fenômeno da desertificação acarretará. A desertificação é a causa. Então, acontecendo essa desertificação, o que é que vai ocorrer? A destruição anual de milhares de quilômetros quadrados de floresta, claro. Onde tem floresta, deixou de existir floresta, tornou-se o quê? Um deserto, não é mesmo? A consequência é isso aí. Então, se eu destruo os quilômetros quadrados de floresta, como causa, eu destruo, como consequência, terei desertificação, não é, pessoal? Pessoal, nós passamos aí de um gênero textual muito importante na vida de vocês, a reportagem. E antes de mais nada, a gente tentou fazer com que vocês descobrissem aí as relações que existem discursivamente dentro desse texto, apontando a causa e a consequência, como forma de fazer com que vocês compreendam de forma mais plena o que estão lendo. E eu peço que vocês tenham muita atenção,
porque esse tipo de questão vai ser sempre utilizado nos exames, tanto internos e externos, tá certo, pessoal? Espero ter ajudado todos vocês. Nossa aula chega ao fim. E eu espero que todos vocês estejam cuidando da saúde de vocês, cuidando das relações interpessoais, tá certo? Em casa, com os familiares e com os amigos. Fique em casa e até o nosso próximo encontro. Um beijo e um abraço carinhoso do professor Rufino, que tanto ama todos os alunos. Forte abraço e até a próxima. Olá, jovens do 9º ano. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Luiz Carlos e hoje nós vamos estudar sobre as conexões globais, sobre os intercâmbios que existem entre os diversos países do mundo. Vamos lá? Bem, como a gente falou, a gente já vem, na verdade, na sequência das aulas anteriores, os países e regiões do mundo estão em constante conexão, formando o que a gente chama de intercâmbio. Tá? Então, a gente vai dar sequência hoje falando especificamente desses intercâmbios globais, nas suas mais diferentes formas. Mas antes, vamos para as nossas habilidades. Olho nas habilidades de hoje. A primeira habilidade de hoje é a habilidade número 28, que trata de reconhecer em seu cotidiano as formas de dominação econômica e ideológica resultantes da influência cultural possibilitada pela globalização. E segundo, vem a habilidade 29, que é posicionar-se criticamente em relação às informações veiculadas por meio das redes digitais. Será que a gente sabe reconhecer criticamente quais são essas informações, o que é verdadeiro, o que não é, o que é fake news? Vamos tratar disso também na aula de hoje. Bem, para a aula de hoje, a gente vai seguir esses 4 tópicozinhos aqui, tá? Que é revisão sobre globalização, porque intercâmbio global tem tudo a ver com globalização, então a gente vai revisar um pouquinho o conteúdo da nossa aula da semana passada. Depois, vamos identificar as marcas da globalização no nosso cotidiano, falando de globalização e dominação. E, por último, como contribuir para uma outra globalização. Já já a gente vai falar disso. Vamos lá. Primeiro, sobre globalização. O que a gente lembra? A aula passada foi sobre esse tema. Nós falamos sobre diversos aspectos da globalização. A interligação, os fluxos de mercadorias, de informações. Estão lembrados, não é? Vamos lá. Globalização é a integração entre diferentes lugares do mundo, permitindo diferentes fluxos. Lembram dos fluxos, movimentos, tá, de pessoas, de informações, de mercadorias? É possibilitada pelos meios de comunicação e de transporte cada vez mais modernos. Então, a gente tem, a globalização não é um fenômeno de hoje, do século XXI, tá? Ela começou há alguns séculos, mas esse processo de integração entre as diversas partes do mundo, ele vem se intensificando, se tornando cada vez mais rápido, tá certo? Por conta de quê? Por conta das tecnologias de comunicação e de transporte que são cada vez mais eficientes, ok? E a globalização, por último, aqui está ligada à expansão do capitalismo. Vocês já estudaram, né? Em geografia, em história, sobre a expansão do modo de produção capitalista, que visa a acumulação de capital, tá certo? Valoriza a propriedade privada. Então, tem todos esses elementos do capitalismo que a gente precisa estar atento para entender a globalização. Então, a globalização é um fenômeno que está ligado à expansão, ao crescimento do capitalismo, tá certo? Então, a gente precisa estar atento para esses aspectos, mas a gente vai voltar no capitalismo daqui a pouco.
Bem, sobre globalização. Se todos os lugares são atingidos pela globalização, então as identidades locais são perdidas. Essas conexões tornarão os lugares, todos os lugares, iguais. Será que é isso que está acontecendo com a globalização, com a chegada das empresas, dos produtos, com a internacionalização de tudo isso? Todos os lugares tendem a ser iguais? Então, o meu bairro, a minha cidade tende a ser igual, semelhante a toda e qualquer cidade, já que os produtos são os mesmos, a moda é a mesma veiculada, então o que as informações chegam em praticamente todos os lugares, então os espaços tendem a ficar uniformizados, quer dizer, parecidos, semelhantes ou até iguais. Será que é isso que vai acontecer a partir da intensificação do processo de globalização? A gente pode refletir sobre isso. A gente pode refletir aqui, você pode refletir com o seu professor lá na sala de aula. Vamos ver. Mesmo com a uniformização dos hábitos, que a gente sabe que acontece, os lugares têm formas de não só manter suas marcas identitárias, mas também de globalizar sua cultura, hábitos, visões de mundo, etc. Quer dizer, várias coisas que chegam até nós são coisas que existem em diversos lugares do mundo. Então, aqui nós somos convidados a comer fast food, quer dizer, comida rápida, no McDonald's, Bob's. Então, a gente é convidado a aderir a esses hábitos, a gente é convidado a aderir o hábito da moda, que é imposta, a usar determinadas marcas, a usar determinadas roupas. Então, isso é meio que uma uniformização. Mas a gente tem maneiras de manter a nossa identidade, como brasileiro, como piauiense, como teresinense, como uma pessoa que mora num bairro X lá da Zona Sudeste. Então eu tenho maneiras de manter a minha identidade. E não só isso, de mandar para o mundo a minha forma de ver esse mundo globalizado, a minha forma de ver as coisas que estão acontecendo no meu dia a dia. Então não é só de lá para cá, a gente também tem como mandar o nosso recado a partir de diversas mídias que a gente também tem acesso. Então a gente pode gravar um vídeo, a gente pode expor a nossa opinião, tá certo? Então a globalização traz essa uniformização, mas nem tudo acontece, nem todos os espaços vão se tornar iguais. A gente tem maneiras de resistir a essa uniformização. Mas já já a gente fala um pouco mais disso. Olha só aqui, uma maneira de resistência. Eu amo cuscuz. Eu amo cuscuz. E vocês? O cuscuz é uma comida, embora não seja típica, nós não tenha origem aqui, mas é uma comida, é um prato que representa muito a nossa cultura. Então, eu vestir uma camiseta ou eu aderir realmente, assumir que eu gosto de cuscuz, tá? É uma maneira de eu afirmar a minha identidade. A identidade não é só a cédula de identidade que a gente tem, não, que tem uma foto feia aqui só. Não, a identidade é tudo aquilo que me identifica como teresinense, como piauiense. Então, o hábito de comer cuscuz é um hábito nordestino e isso é uma forma de eu me identificar, tá certo? Outra coisa, pizza, mas não é uma pizza comum, uma pizza de carne de sol. Uma delícia, né? Eu tô até com fome a essa hora da manhã. Mas vamos lá, uma pizza de carne de sol. A pizza é importada, quer dizer, não faz parte da nossa cultura. Mas a gente pôs lá o ingrediente nosso, tipicamente nordestino, tipicamente piauiense, que é a carne de sol. Então a gente adotou o que é de fora, mas botou o nosso temperozinho. Então é também uma forma da gente manter a nossa identidade. E uma outra forma bem interessante que a gente precisa abraçar é o nosso piauiês. Olha aqui o que ele está dizendo. Ih, vai começar o siribolo. Agora pronto, só deu para minha radiola. Eu acho que vou aberar. Então, qualquer piauiense, qualquer teresinense entende essas frases aqui. Mas o pessoal lá do Sudeste, Sul,
vão demorar um pouquinho mais a entender. Isso aqui é piauiês. Então, uma maneira também da gente se identificar enquanto teresinense, enquanto piauiense, e resistir à uniformização da globalização é através da maneira como a gente se expressa, da maneira como a gente fala, tá bom? Então, vamos falar sim, minha irmã, se há, usar todas essas expressões do nosso típico piauiês. Tem outra forma também, através do cinema. Então, o Nordeste, ultimamente, tem despontado bastante na produção cinematográfica. Aqui, o nosso clássico, o Alto da Compadecida, já assisti umas 1000 vezes e não canso, porque é realmente muito bom e que representa a cultura nordestina, dentre vários outros elementos. A gente tem também o Cine Hollywood, que é mais recente, produzido pelo pessoal aqui do Ceará, tá certo? E temos o nosso querido Ai Que Vida, quem nunca assistiu, né? Então, essa produção cinematográfica também é uma forma da gente dizer, nós estamos aqui. Essa é a maneira como a gente pensa, tá certo? Esse é o Nordeste ou esse é o nosso Piauí. E não assiste só as coisas que vêm de fora, tá certo? De Hollywood, enfim, da grande produção internacional. Então, todas essas são maneiras da gente se expressar, tá ok? Da gente dizer que nós estamos inseridos na globalização, mas nós não estamos totalmente uniformizados. Seguindo, quais são as marcas da globalização no nosso dia a dia? Será que a gente consegue reconhecer o que faz parte desse processo de globalização? Porque às vezes a gente anda pela rua e a gente não percebe que vários elementos que estão à nossa volta, que estão na paisagem da cidade, representam esse processo de globalização. Vamos ver aqui alguns dos fatores, alguns dos exemplos dessas marcas da globalização no nosso dia a dia. Primeiro, percebemos facilmente através de vários elementos. Então, essas marcas da globalização são percebidas através de vários elementos, como empresas, produtos, hábitos, tá certo? Circulação de informações. Então, são vários elementos que, se a gente for prestar atenção, a gente vai notar que nós estamos numa cidade que tem inúmeras marcas do processo de globalização. Alguns exemplos de empresas. Tá? Extra, Atacadão, que são grandes redes de supermercado que, na verdade, fazem parte de grandes grupos internacionais, tá certo? E outros que atuam aqui na nossa cidade e que, se a gente for lá pesquisar na internet, a gente vai ver que pertence a uma empresa da França ou dos Estados Unidos. Enfim, a gente vai notar que, na verdade, essas empresas que a gente pensa que são daqui, de Teresina ou do Brasil, elas são de outros países. Isso é globalização, tá certo? O cinema, tá certo? Essa rede de cinema aqui, ela é mexicana e chega aqui no Brasil e é a maior do Brasil e da América Latina, tá certo? E não é brasileira. Bancos, alguns bancos, esse aqui é um exemplo de um banco da Espanha e que atua aqui há muitos anos no Brasil. Quer dizer, nós temos vários elementos que fazem parte dessa globalização e que a gente nota na paisagem da nossa cidade. Outros, esses aqui todo mundo conhece, né? Os automóveis, né, os veículos, todos eles fazem parte de grupos internacionais, não só esse que a gente colocou aqui no slide. A maneira como a gente se comunica, tá certo? O WhatsApp, as redes sociais que estão aí, são, na verdade, estão fazendo parte de grandes empresas que atuam internacionalmente. Os produtos que a gente consome, que a gente come, tá? Boa parte deles, vale a pena ir lá dar uma olhadinha no rótulo, ver onde é que é produzido, ver qual é a empresa que produz, para a gente ficar atento. E essa última aqui, Unilever. Eu não uso isso aí, eu não sei nunca nem ouvi falar nessa empresa. Que produto é que ela vende, o que é que ela faz? Essa aí não tem aqui não. Deixa eu mostrar, se não tem. A Unilever é uma empresa que produz em diversos setores. Então, esses aqui vocês conhecem, Dove, Axe, etc. Atua na produção de produtos alimentícios, tá? Ali, Aquibom, tá?
enfim, essa empresa, ela atua em diferentes segmentos e eu tenho certeza que a gente usa boa parte dos produtos que estão aí, tá certo? Então, isso também é uma das grandes marcas da globalização. Você sabia, tem umas coisinhas aqui interessantes para a gente saber, mas vamos lá. Você sabia que a globalização é usada para dominação? Dominação. E o que é dominação? Vamos já ver. Você sabia ainda que a globalização mantém, faz permanecer, faz perpetuar as desigualdades no mundo? Existem países ricos, países mais pobres, existem países onde a população, boa parte da população está abaixo da linha da pobreza. E você sabia que a globalização faz perpetuar essas desigualdades? Você sabia que o seu acesso à globalização, através da compra de produtos, de acesso a diversas mercadorias, é permitida para enriquecer algumas pessoas que não somos nós? Dá para ficar assim meio que a moça aí, a Nazaré, né? Perplexo com tanta coisa. E essa globalização funciona assim mesmo, tem tanta coisa ruim acontecendo por trás dos bastidores, por trás da propaganda bonita. É por isso que a gente precisa estudar geografia para ficar atento ao que está acontecendo no nosso mundo, para a gente não pensar que é tudo flor e tudo lindo e maravilhoso. Vamos já ver isso aqui. Globalização e dominação. Como é que acontece essa dominação no processo de globalização? Ora, a globalização é um instrumento de expansão capitalista. A gente já falou disso no início hoje. Então, nós temos a globalização como um processo de expansão do capitalismo. E o que é o capitalismo? Como é que funciona? Você já deve ter ouvido seu professor de História e Geografia falar na sala de aula que a principal premissa do capitalismo é a acumulação de capital, o enriquecimento. E uma das principais premissas também é a divisão de classes, tá certo? Então, no capitalismo, o que vai importar é a acumulação de capital, o ganho financeiro, tá certo? E a globalização vai permitir que esse ganho financeiro seja cada vez maior, tá certo? Então, uma empresa que só vende em um lugar acumula pouco, mas uma que vende no mundo todo acumula muito mais. Então, a globalização é importante para poder possibilitar a multiplicação dos ganhos capitalistas. Falando em capitalismo, o capitalismo, a primeira fase é o comercial, a caravelazinha vindo para o Brasil. Então, a gente sabe que os portugueses chegaram no Brasil a partir da expansão marítimo-comercial. E eles buscaram o quê? Formas de enriquecimento aqui no Brasil, aqui na América Latina como um todo, tá certo? Então, esse é o primeiro momento do capitalismo, mas as coisas avançaram, e esse também é o primeiro momento da globalização, tá certo? Lembram? Mas eles avançaram a partir da evolução das tecnologias. Hoje a gente tem os grandes navios cargueiros levando e trazendo mercadorias, tá certo? Com centenas e centenas de contêineres trazendo toneladas e mais toneladas de mercadorias. Então, esse processo que a gente chama de globalização, na verdade, está a serviço da acumulação de capital, está a serviço do enriquecimento de algumas pessoas, de algumas empresas, de alguns países. Os intercâmbios globais funcionam de modo a manter a dominação dos países subdesenvolvidos pelos países desenvolvidos. Então, esse intercâmbio que existe entre os países do mundo, ele existe e vai mantendo a dominação. Os países que vão dominando são aqueles mais desenvolvidos e dominam através de diversas ferramentas, de diversos dispositivos, e os países subdesenvolvidos vão seguindo sendo dominados. Aqui a gente colocou uma pequena imagem mostrando como é a divisão internacional do trabalho, tá certo? Então, a divisão internacional do trabalho significa onde é que os países do mundo se posicionam na produção internacional de riquezas, de bens de riquezas. Então, a gente tem os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos que não são industrializados, eles vendem matérias-primas, produtos agrícolas mais baratos e compram produtos industrializados mais caros.
E os países que são industrializados, mas mesmo assim são subdesenvolvidos, que têm ainda uma condição social ainda que precisa de muita melhoria, como é o caso do Brasil, eles acabam produzindo alguns bens industrializados e exportando para esses países mais ricos, como ferro, como produtos que vão ser utilizados na produção de outros produtos mais sofisticados e comprando outros produtos mais caros, como computadores, eletrônicos, tá certo? Então, essa relação entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que é uma relação comercial, é uma relação de dominação, porque as empresas que atuam aqui e que fazem com que o Brasil seja um pouco mais industrializado, boa parte delas são empresas estrangeiras que atuam aqui, mas que na verdade são comandadas por outros países. Então, essas são formas de dominação. Então, a divisão internacional do trabalho marca quem manda e quem obedece entre os países do mundo. Então, o Brasil, nessa relação com os outros países, manda ou obedece? Vamos conversar com o professor lá na sala de aula, lá no grupo do WhatsApp, tá certo? E conversar com os colegas. O Brasil manda ou obedece? Os Estados Unidos manda ou obedece nessa relação internacional do trabalho? Jogando para o professor lá da sala de aula. Vamos discutir isso com os nossos alunos. Outras formas de dominação. Capitão América. Um homem forte, destemido, vestindo as cores da bandeira dos Estados Unidos para defender o mundo do inimigo. Isso é uma forma de dominação. Então, a gente vai lá e acha legal e acha bonito porque realmente é bem produzido, tá certo? Mas isso, sem perceber que isso também é uma forma de dominação, de dizer que o Capitão América ou os norte-americanos são o povo que vai salvar o mundo dos inimigos, tá certo? Então a gente vai acreditando que o povo que esse herói representa é o salvador da pátria, e nem sempre é assim. Assim como a Mulher Maravilha, tá aí os dois lados, o Capitão América e a Mulher Maravilha, dois ícones da cultura norte-americana que chega pra gente através do cinema e a gente, sem perceber, vai assistindo e vai achando muito legal. E eu não estou dizendo que é ruim não achar legal, não. Achar legal de jeito nenhum, porque é muito bem produzido, a produção cinematográfica é muito legal, mas a gente tem que abrir o olho e perceber o que está por trás de tudo isso, tá certo? Olha as outras formas de dominação, a propaganda. Tá aí os meninos alegres, satisfeitos, tomando Coca-Cola. O que é que eu penso quando eu olho um negócio desse aí? Eu penso, se eles estão desse jeito, se eu tomar Coca-Cola, eu também vou ficar alegre, satisfeito, vai ter uma piscina, não sei se é uma piscina aí atrás dele, vai ter uma paisagem legal, eu vou curtir com os meus amigos. É o mau maneiro. Vai dar, no mínimo, aí... pedra nos rins, viu? Só para alertar. Mas a propaganda não mostra isso, não. A propaganda mostra um negócio legal. Aqui, cosméticos. Eu serve de L'Oréal Paris, porque você vale muito, né? Essa propaganda bombou aí na televisão, nas redes sociais, porque você vale muito. Aí as mulheres vão lá e compram, porque a mulher quer valer muito. Então, se eu não usar, eu não valho muito. Ou eu não valho nada, então eu tenho que correr e usar. Então, a gente precisa estar atento que as propagandas também são formas de dominação. Então, vamos abrir o olho, tá certo? Então, olha aqui a nossa querida Mafalda. Vamos ler aqui. Oi, Miguelito. Coisa boa na TV? Acabei de ligar. Mas parece que se você passar desodorante, depois comer salsichas e aí comprar uma máquina de lavar roupas, só não é feliz se for muito idiota. Quer dizer, as propagandas, elas passam a ideia de que se você comprar aquele produto, se você comprar aquele aparelho, se você vestir aquela roupa, se você usar aquele cosmético, você vai se tornar uma pessoa muito feliz. Tá? Eles vendem a felicidade junto com o produto e a gente sabe que não é assim, não é verdade? Olha essa outra aqui. Pai, o que é a Páscoa? É o dia de dar ovo de chocolate. E aí nem Jesus acredita num negócio desse, não é? Então, as propagandas usam e abusam para poder vender, para ganhar dinheiro, capitalismo, para poder vender cada vez mais.
E aí a gente não pode acreditar em tudo que a mídia veicula para a gente, sobretudo a mídia que traz propaganda. Então a mídia, ela tenta trazer uma série de informações para a gente que não são informações necessariamente verdadeiras. Olha aí o que acontece com essa moça. Uma moça comum, uma pessoa comum, igual a você, igual a mim, e que depois de um certo tempo, em alguns retoques, olha o que vai acontecer. É a indústria da propaganda funcionando. Olha aí o que eles fazem. E ainda não ficou bom. Haja maquiagem, haja cabelo, e ainda não ficou bom. Aí vai para os retoques. Gráficos. Desse jeito até eu fico bonito. Fico não? Então, o que a mídia usa? A mídia usa de diversos artifícios para passar uma outra realidade, que não é bem realidade assim. Então, o que a gente olha quando vê um produto associado a uma foto como essa aqui da moça, que sofreu aí vários retoques? A gente nota que a propaganda está nos passando o quê? Se eu usar o produto aí que está sendo veiculado, eu vou ficar igual a ela. Agora, nem ela não fica, ela só fica por conta do Photoshop, da maquiagem, de tudo enquanto que fazem, tá certo? Então, vamos abrir o olho. E isso está muito relacionado à questão das fake news, tá certo? Então, a gente precisa estar de olho no que está sendo veiculado pela televisão, pela internet, pelas mídias no geral. Nem tudo que está lá é verdade, então a gente precisa realmente estar muito atento. E estar atento é um ponto importante para a gente contribuir para uma outra globalização. Como assim, professor? Uma outra globalização? Diferente dessa? Vai vir outra? Essa aqui vai se acabar e vai vir outra globalização? Quando eu digo outra globalização, é uma forma de se relacionar que não traga tanta exclusão assim. Porque a gente sabe que a globalização está relacionada ao capitalismo e traz muita exclusão. E aí a gente precisa ver como é que a gente vai se virar nesse mundo globalizado sem estar tão suscetível às formas de dominação e às formas de exclusão. Então, a outra globalização que a gente fala é uma globalização menos excludente, que a gente pode fazer sim, com toda certeza. E como é que a gente pode fazer isso? Reconhecer isso como um sujeito ativo que pode mudar a nossa realidade. Ora, eu não posso só estar na frente da televisão assistindo e dizendo amém para tudo que vem pela propaganda, ou dizendo amém para tudo que vem pelo grupo do WhatsApp, pelas várias mídias que chegam até mim. Eu preciso ser um sujeito ativo, quer dizer, questionar o que está sendo posto ali. Eu não posso aceitar tudo como se fosse verdade. Isso é ser um sujeito ativo, um leitor ativo, viu? Então vamos ler com um pouquinho mais de atenção. Questionar a mídia, tá certo? Então, a mídia traz muita coisa que não é lá muito verdade, é um pouco maquiada às vezes. A mídia da propaganda, sobretudo, traz muita maquiagem. Não ter medo de expressar sua opinião e sua visão de mundo. Ora, sua opinião você conseguiu construir durante algum tempo de vivência, você vê qual é a sua realidade, você vê os problemas que existem no bairro onde você mora e você tem a opinião sim, a sua opinião precisa ser valorizada, mas ninguém vai valorizar a sua opinião de graça não, você vai ter que ir lá e abrir a boca e dizer qual é a sua opinião. Então isso é uma forma de você se mostrar para o mundo e não só se fechar e ficar aceitando o que vem de fora. Usar as tecnologias para o bem. Ora, todo mundo hoje praticamente tem acesso às tecnologias, mas às vezes a gente não usa de maneira inteligente, então precisa usar para o bem, postar coisas interessantes, postar coisas boas, não sair veiculando coisa que a gente não tem certeza se é verdade, tá certo? Então a gente precisa usar as tecnologias para o bem, e para isso a gente precisa ler, a gente precisa estar muito atento. Então não vamos espalhar fake news não, vamos fazer a coisa direitinho e vamos produzir conteúdo. Se você quer produzir conteúdo, mostrar como é que é o seu bairro, pode mostrar e botar na internet, e se você faz isso de uma maneira legal, você vai conseguir sucesso, tá certo? E ainda
tem mais alguma ideia? Será que a gente tem mais alguma ideia de como fazer para nós termos uma globalização melhor? Essas outras ideias a gente pode discutir. Você pode discutir aí com sua família, pode conversar aí com os colegas da sua turma, leva para o professor de geografia. Que ideias é que a gente pode ter para construir uma outra globalização, tá certo? E essa outra globalização a gente não pode esperar as grandes empresas fazerem, que eles vão querer sempre vender. A gente tem que correr atrás e botar o nosso ponto de vista e espalhar as ideias que a gente conseguiu construir e dizer como é que a gente vê o nosso mundo, tá certo? Então, a gente tem muito potencial para poder construir um mundo melhor. E a gente agradece, tá certo? A atenção de todos. A gente está finalizando a nossa aula de hoje, que a gente deu prosseguimento ao processo de globalização e a gente espera que todos tenham gostado, que vocês tenham compreendido um pouco mais e que a gente fique mais atento para entender o nosso mundo, como é que ele funciona e como é que eu, enquanto cidadão teresinense, piauiense, posso contribuir para que esse mundo fique cada vez melhor. Um grande abraço para vocês e até a próxima.